O carro esportivo novo brilhava na garagem dos meus pais, vermelho como sangue. Eu segurei o volante com força. Meus dedos até ficaram brancos. A Sydney andava em volta do carro, girando e gritando como se tivesse ganhado na loteria. Talvez tenha mesmo, com o meu dinheiro. Meu nome é Sophie, e eu acabei de ver minha irmã roubar o meu futuro. Linda, né? Ela passou a mão nas curvas do carro com as unhas perfeitas. Fiz um ótimo negócio. O vendedor quase me deu de presente, disse ela. Saí do meu Honda simples, ainda com a roupa do trabalho depois de um dia inteiro no escritório, 12 horas numa empresa financeira. Meu celular vibrou de novo. Devia ser outro aviso do banco, cheque especial na conta. Ignorei. Já fazia 1 hora que eu estava torcendo para ser engano. Sydney, falei mais firme do que me sentia. De onde você tirou dinheiro para isso? Ela jogou o cabelo para trás, igualzinho ao da nossa mãe. Ah, não começa com sermão. Mamãe e papai me ajudaram, né, gente? Lá estavam nossos pais, sorrindo no fundo, com taças de champanhe na mão. Minha mãe me deu aquele olhar que eu já conhecia, o olhar que queria dizer, não arruma confusão. Sua irmã precisava de um carro confiável, querida, disse minha mãe, se aproximando. A gente só usou aquela conta de emergência que você criou para a família. O mundo girou um pouco. Aquela não era uma conta de emergência. Era a entrada da minha casa. $50.000. Todas as minhas economias. Não exagera, disse Sydney, revirando os olhos. Você é boa com dinheiro. Pode economizar tudo de novo. Você sempre fala que a família vem primeiro. A família vem primeiro. Peguei o celular e mostrei para ela o saldo. Só restavam $127,43. E ninguém me avisou, nem pediram. Meu pai pigarreou. Agora, Sophie, sua irmã tem entrevistas chegando. Ela precisa causar boa impressão. Entrevistas? Eu ri, um riso seco. Pra quê? Pros 3 empregos que ela largou esse ano? Ou pro curso que nunca terminou? Isso não é justo. Sydney começou a chorar no tempo certinho. Mãe, ela tá sendo cruel comigo. Sophie, por favor, minha mãe correu para abraçar a Sydney. Você sabe que ela tá passando por uma fase difícil. Precisamos ajudar. Você sempre foi a forte. A forte, a responsável, aquela que eles sempre procuravam para consertar tudo, pagar contas, guardar segredos. Desde os 12 anos eu fazia isso. Ficava cuidando da minha mãe quando ela tinha dor de cabeça. Arrumava a Sydney para a escola. É verdade, falei baixo, pegando meu celular. Eu sou a forte. Viu? Disse minha mãe, aliviada. Eu sabia que você ia entender. Também sou eu que estou em todas as contas da família. Disquei pro banco. A conta que pagava o cartão do papai desde que ele se aposentou. A conta que era garantia do empréstimo de emergência. A taça do meu pai parou no ar, perto da boca. O que você tá fazendo? Alô? Falei bem claro. Aqui é a Sophie Price. Quero encerrar a conta 847.392. Agora. Sim, sei que isso vai afetar outras contas. É isso mesmo que eu quero. Sophie, para. Minha mãe tentou pegar o celular da minha mão. Me afastei. Você não pode fazer isso. Posso sim, o dinheiro é meu. Olhei nos olhos da Sydney, que estavam arregalados. Aproveita o carro, mana, espero que tenha valido a pena. Tá com inveja, Sydney gritou enquanto eu andava pro meu carro. Mamãe e papai me amam mais. Eu tô vivendo, você é só chata. Parei com a mão na maçaneta da porta. Sabe o que é curioso sobre o karma? Sydney, falei, ele nem sempre espera. Às vezes, ele aparece na hora certa, quando a pessoa merece. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, brava. Sorri e me sentei no banco do motorista. Você vai descobrir em mais ou menos 72 horas, quando os cartões de crédito pararem de funcionar. A última coisa que vi pelo retrovisor foi meu pai desesperado no telefone e minha mãe abraçando a Sydney, que chorava alto. Pareciam até o retrato de família pendurado na parede. Mamãe, papai e a filha favorita. A foto que eu paguei no Natal passado, assim como paguei por tudo o resto. Mas agora chega. Estacionei 2 ruas depois. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava um número. Bryce? Sou eu. Lembra quando você disse que eu devia parar de ajudar eles? Então, fiz uma coisa radical. Ele atendeu. Quer tomar uma bebida e me contar tudo? Olhei de novo para a casa dos meus pais. O carro novo da Sydney ainda brilhava no fim do dia.
Quero sim. Bryce, leva seu notebook. Vamos precisar. O sol se punha enquanto eu dirigia para longe, deixando a filhinha de ouro e o castelo de cartas dela para trás. Dizem que vingança se come fria, mas eu só estava esquentando. 3 dias, disse Bryce, passando o notebook pelo balcão do bar. É o tempo que o banco leva para encerrar tudo de vez. Depois disso, começa o efeito dominó. Fiquei olhando pro meu gin tônica, girando o copo devagar enquanto o gelo batia nas laterais. Eles já ligaram 17 vezes desde ontem, parei de contar as mensagens. Deixa eu ver, disse Bryce, pegando meu celular. Ele leu em voz alta. Sophie, por favor, liga pra gente, é urgente. Sua irmã tá chorando tanto que passou mal. Isso é demais. A gente criou você melhor que isso. Será que criaram mesmo? Tomei outro gole e falei. Sabe o que eu lembro da minha infância? Fazendo o lanche da Sydney enquanto minha mãe descansava, ajudando meu pai com o talão de cheques quando eu tinha 13 anos, porque ele não entendia por que a conta estava sempre negativa. Não me deixaram ir para a faculdade dos meus sonhos porque a Sydney precisava usar aparelho, e agora tiraram a entrada da minha casa. Os dedos do Bryce voavam no teclado. Olha só isso. Eles estão desviando dinheiro das suas contas vinculadas faz tempo, quantias pequenas, 20 aqui, 50 ali, mas que no fim somam muito. A luz fraca do bar não escondia a lista enorme de transferências. Eles achavam que eu nunca ia perceber, e eu não percebi, até agora. Meu celular vibrou de novo. Era minha mãe, em chamada de vídeo. Você devia atender, Bryce disse. Eles precisam entender que não é brincadeira. Respirei fundo e atendi. Oi, Sophie, a voz da minha mãe estava trêmula. O banco ligou. Disseram que as contas estão bloqueadas. Os cartões não funcionam mais. O que você fez? O que eu prometi. Fechei minhas contas. Mas os cartões do seu pai pararam. Temos contas para pagar. A Sydney precisa. A Sydney precisa, interrompi. E eu? E a casa para qual eu juntei dinheiro desde os 23 anos? Isso é diferente. Somos uma família. Família não rouba um do outro. A gente não roubou. Ela gritou. Só pegamos emprestado. Você sabe que a gente vai dar um jeito. Eu ri. Vão mesmo? Por quê? Segundo o relatório de crédito do papai, sim. Eu vi, eu ainda sou usuária autorizada. Vocês estouraram 6 cartões. Cartões que eu venho pagando o mínimo há 2 anos. A linha ficou em silêncio. Sophie, a voz da minha mãe ficou baixinha. Por favor, vem aqui. Vamos conversar com calma. Claro, respondi, terminando minha bebida. Estarei aí em 20 minutos, falei, desligando o telefone. Bryce levantou a sobrancelha. Sério que você vai? Eles precisam ver meu rosto quando o mundo deles desabar. Peguei minha bolsa. Quer dirigir? 20 minutos depois, entrei na sala dos meus pais. Sydney estava no sofá, com o rosto todo borrado de rímel. Meu pai andava para lá e para cá, com o celular no ouvido. O banco não vai mudar de ideia, ele disse, desligando. Vão cortar todas as linhas de crédito até sexta, por causa da garantia Unlim, ou sei lá. Essa é minha conta poupança, falei, sentando na poltrona e cruzando as pernas. Aquela que a Sydney zerou para comprar um carro de crise dos 30 anos. Isso não tem graça, gritou Sydney. Disseram que eu posso perder o carro. Você sabe o quanto isso seria vergonhoso? Quase tão vergonhoso quanto eu ter que dizer pro meu corretor que perdi a entrada da minha casa, respondi, com calma, ou como descobrir que minha família me usou como caixa eletrônico por anos. A gente nunca quis te machucar, minha mãe começou a chorar. Só que as coisas ficaram difíceis desde que seu pai se aposentou. Aos 55 anos, sem nenhuma poupança, mesmo depois de eu avisar que era uma péssima ideia. O rosto do meu pai ficou vermelho. Agora escuta aqui, mocinha. Não, você que vai me escutar, levantei. Eu passei anos cobrindo seus erros, pagando contas, guardando segredos. E como vocês me retribuem? Ajudando a Sydney a roubar a única coisa que eu guardava para mim. Mas você é tão boa com dinheiro, Sydney choramingou. Pode consertar tudo de novo. É verdade, eu sou boa com dinheiro, fui até a porta. E é por isso que estou encerrando essa conversa, para sempre. Você não pode fazer isso com a gente. Minha mãe segurou meu braço. Afastei a mão dela, com cuidado. Pais cuidam dos filhos,
Não usam eles como reserva de emergência, e muito menos roubam os sonhos de um para bancar os caprichos do outro. Sophie, por favor, a voz do meu pai falhou. Dá uma olhada no seu e-mail amanhã, falei, abrindo a porta. O banco vai mandar os avisos de inadimplência. Virei para Sidney. Ah, e é melhor você guardar o carro na garagem. Os caras do reboque trabalham à noite. Fechei a porta atrás de mim, com um clique suave. Lá fora, na entrada da garagem, Bryce me esperava no carro, motor ligado. Tá tudo bem? Ele perguntou enquanto eu colocava o cinto. Olhei para a janela da sala. Vi a silhueta da minha mãe com o telefone no ouvido, provavelmente pedindo dinheiro para minha irmã. Não respondi com sinceridade, mas vai ficar, pela primeira vez na vida, vai ficar. Eles estão aí de novo, disse Bryce, espiando pela persiana do meu apartamento. Sua mãe tá chorando no carro, e a Sidney tá tocando todas as campainhas do prédio. Eu nem olhei, continuei no meu laptop. Estão assim faz 3 dias, falei. Os vizinhos já estão começando a reclamar. Meu celular acendeu. Era mais uma mensagem da Sidney. Você está destruindo essa família. Uma nova voz veio da cozinha. Na real, eles estão se destruindo sozinhos. Era Elisa, minha melhor amiga e corretora. Trazia 3 cafés nas mãos. Os caras do reboque levaram o carro da Sidney hoje cedo, disse. Talvez eu tenha filmado. Mostra, pedi, pegando o celular dela. No vídeo, Sidney gritava com 2 homens enquanto eles prendiam o carro esportivo dela no caminhão. Minha mãe tentou barrar com o corpo, e meu pai agitava uns papéis. Aqueles papéis, apontei, devem ser os contratos de empréstimo onde falsificaram minha assinatura. Descobri isso ontem. Roubo de identidade. Elisa assobiou. Isso já não é só karma, é crime. A campainha tocou de novo. A voz da Sidney ecoou pelo interfone. Eu sei que você tá aí. Você não pode ignorar a gente para sempre. Quer apostar? Murmurei. Mas Elisa já tinha ido até o interfone. Escuta aqui, sua mimada arrogante, gritou no viva voz. Sua irmã não tá mais disponível para te salvar. Em vez de procurar um advogado, arruma um emprego. Você vai precisar dos 2. Bryce quase cuspiu o café. Caramba, Elisa, alguém tinha que falar. Ela se virou para mim. Aliás, você já abriu o processo por roubo de identidade? Amanhã de manhã, respondi, abrindo os documentos no meu notebook, junto com as provas de que usaram meus dados para pegar empréstimos que eu nunca provei. A campainha tocou de novo, dessa vez sem parar. Dava para ouvir a voz da minha mãe misturada com a da Sidney, as duas falando ao mesmo tempo, implorando. Chega, disse Elisa, pegando a bolsa, vou chamar a polícia. Isso é assédio. Espera, eu falei, me levantando. Deixa comigo. Desci de elevador. Meu coração estava acelerado, mas fui com passos firmes. Quando cheguei no saguão, vi o rosto da Sidney encostado no vidro, todo borrado de rímel. Minha mãe estava logo atrás. Sidney empurrou a porta assim que abri. Você tem ideia do que fez? O banco bloqueou tudo. Estão dizendo que o pai pode ser acusado de fraude. Isso acontece quando alguém falsifica documentos de empréstimo, e respondi com calma. A gente não falsificou nada, protestou minha mãe. Só usamos suas informações como fiadora. Você sempre ajudou. Sempre ajudou? Algo dentro de mim estourou. Tipo quando eu tinha 14 anos e acordava às 5 da manhã para dar aula particular para Sidney porque você não queria? Ou quando eu fiz 2 estágios na faculdade enquanto ela largava 3 faculdades diferentes. E vocês ainda usavam meu dinheiro? Isso não é justo, disse Sidney, se aproximando. Você tá com inveja. Inveja do quê? Interrompi. Do amor de vocês por ela? Eles podem ficar com esse amor. Eu parei de pagar por isso. Por favor, minha mãe segurou minha mão. A gente pode resolver. Fala com o banco. Diz que foi um mal-entendido. Soltei a mão dela. Tipo quando eu tinha 10 anos e você pegou o dinheiro do meu aniversário para pagar a aula de dança da Sidney, ou no Natal passado, quando o pai usou meu cartão de crédito para viajar. Aqueles eram outros tempos. Não, aquilo era treino. Vocês passaram a vida testando meus limites. Agora vocês descobriram até onde dava para ir. E adivinha, chegou no fim. O rosto da Sidney ficou contorcido. Mas você é minha irmã, devia me proteger. Eu protegi, por 29 anos. Agora, não mais. Um carro da polícia parou na calçada. Elisa apareceu logo atrás.
Senhorita, o policial se aproximou. Recebemos uma denúncia de assédio. São elas, apontou Elisa. Estão perturbando minha amiga Dias. O rosto da minha mãe ficou branco. Sophie, você não faria isso. Eu faria sim, falei, voltando pro prédio. E se voltarem aqui? Vou incluir isso no boletim de ocorrência de roubo de identidade que vou fazer amanhã. Roubo de identidade? O policial olhou sério. Senhoras, preciso que se afastem do prédio. Observei pela janela enquanto o policial acompanhava as duas até o carro. Sidney olhou para trás uma vez, com raiva e medo. Minha mãe nem se virou. Lá em cima, Bryce e Elisa me esperavam com café e cara de preocupação. Foram embora, falei, me jogando no sofá. Talvez não para sempre, mas por um bom tempo. Elisa sentou do meu lado. Sabe qual é a melhor vingança? Viver bem? Não, ela sorriu. Comprar aquela casa dos sonhos. Maior e melhor do que você imaginava. E olha só, achei uma que cabe direitinho no seu orçamento. Agora que você não carrega 4 pessoas nas costas. Pela primeira vez em dias, sorri. Me mostra. Você não vai acreditar, disse Bryce, com o rosto iluminado pela tela do notebook na minha cozinha. Achei uma coisa enquanto olhava aquelas contas conjuntas antigas. Já era meia-noite, e a gente estava ali há horas, cercado de embalagens de comida e planilhas abertas. Me mostra, falei. Me inclinei sobre o ombro dele. Tá vendo essas transferências aqui? Bryce apontou para um monte de transações. Todo mês, nos últimos 3 anos, tem saído dinheiro da sua poupança para uma conta que eu nunca vi. Valores pequenos, mas todo mês. Olhei para a tela, sem acreditar. Isso não pode ser, eu controlo tudo. Eles fizeram isso pelaquela conta conjunta antiga que você abriu com sua mãe na faculdade. Aquela que você esqueceu. Os dedos dele voavam no teclado. Estavam usando essa conta como caminho. Meu celular vibrou. Era mais uma mensagem da Sidney. Papai tá com dor no peito por sua causa. Espero que você esteja feliz. Ignora ela, disse Bryce, sem nem levantar os olhos. De repente ele parou. Espera, merda. Sophie, olha isso aqui. A tela mostrava um monte de transações ligadas entre si, parecendo uma árvore bagunçada. Dinheiro saindo das minhas contas de várias formas, indo parar no cartão de crédito dos meus pais e na conta da Sidney. $300 mil, sussurrou Bryce. Foi isso que eles pegaram de você durante esses anos. Fiquei tonta. Me segurei no balcão. Isso é impossível. Os números não mentem. Ele puxou mais documentos. E tem mais. Seu nome tá no contrato do carro da Sidney, como se você fosse a fiadora. Você assinou alguma coisa? Nunca. Então pronto, pegamos eles. Isso é fraude. Bryce já estava com o celular na mão quando alguém bateu na porta. Olhei pelo olho mágico. Era Elisa, com um envelope grande na mão. Você precisa ver isso, ela disse, entrando rápido. Eu estava checando os registros daquela casa que a gente viu. E adivinha? Seus pais te colocaram como fiadora no refinanciamento do apartamento deles semana passada. O quê? Peguei os papéis. Minha assinatura estava lá, falsificada de novo. Eles estão desesperados, disse Bryce. Os bancos estão pressionando e eles estão usando seu nome para tentar se salvar. Meu celular tocou. Era o Garret, meu chefe. Meia-noite. Sophie, ele disse sério, desculpa ligar tão tarde, mas tem algo que você precisa saber. Sua irmã se candidatou a uma vaga aqui e te colocou como referência. Só que tem algumas coisas erradas no currículo dela. Que tipo de coisa? Perguntei. Ela disse que tem diploma em finanças e 3 anos de experiência. Disse que você pode confirmar. Eu ri. Foi um riso seco. Ela largou a faculdade depois de um semestre. Eu imaginei, disse ele. E como você trabalha num cargo importante? Se ela tá mentindo, é grave. Endireitei as costas. Garret, preciso te contar umas coisas sobre minha família. 20 minutos depois, desliguei. Bryce e Elisa me olhavam, esperando. O Garret vai denunciar a candidatura falsa, disse, e me deu o dia de folga amanhã para eu ir na polícia. Ótimo, falou Bryce, virando o laptop, porque tem mais uma coisa. Lembra da escola particular da Sidney? Aquela que parecia que tinha dado bolsa no último ano? Assenti com a cabeça. Eles não deram bolsa nenhuma. Seus pais colocaram você como fiadora, e você vem pagando as parcelas faz 6 anos, via débito automático. Senti um calor subir. Raiva.
por isso que eles insistiram para eu manter aquela conta aberta. Diziam que era para emergências. A emergência era o estilo de vida deles, disse Elisa, e a incapacidade da Sydney de agir como adulta. Meu celular vibrou de novo. Era uma mensagem da minha mãe no grupo da família. Seu pai tá no hospital. Pressão altíssima. Por favor, Sophie, se você ainda nos ama. Não responde, disse Elisa, pegando meu telefone. Eles estão tentando te manipular de novo. Eu sei, respondi, me levantando e andando de um lado pro outro. Mas e se ele estiver mesmo doente? A culpa é deles, disse Bryce. Firme, foram anos de escolha ruim. Eles que lidem com as consequências. Mais uma mensagem apareceu, dessa vez da Sydney. Se acontecer algo com o papai, a culpa é sua. Nunca vou te perdoar. Peguei meu celular de volta da Elisa e respondi rápido. Se algo acontecer com o papai, é por causa das escolhas que vocês fizeram. E agora essas escolhas vão ter consequências de verdade. E agora, o que você vai fazer? Perguntou Elisa, com voz calma. Olhei para a pilha de provas em cima da mesa. Assinaturas falsas, empréstimos ilegais, anos de abuso financeiro. Vou fazer o que devia ter feito há muito tempo, disse. Peguei o celular. Vou ligar para a polícia. Depois para todos os bancos que eles enganaram usando meu nome. Bryce me olhou, calmo. Eles ainda são sua família. Eu encarei de volta. Eu sei, e é por isso que doeu tanto. Não, respondi, discando o número. Eles são criminosos. Por acaso têm o mesmo sangue que eu, mas tá na hora de aprenderem que o karma, às vezes, usa farda. As luzes da delegacia deixavam tudo feio e meio apagado. A detetive Rivera espalhou os papéis na mesa, arqueou as sobrancelhas enquanto olhava cada folha. Isso é coisa grande, disse ela, me encarando. E você tá dizendo que isso acontece faz tempo? Eu só percebi ontem o quanto ia longe. Entreguei mais uma pasta. Esses são os empréstimos falsos. Todas essas assinaturas são minhas. Só que eu nunca assinei nada disso. E foram seus pais e sua irmã que fizeram isso? Sim, minha avó saiu firme. Usaram meus dados para conseguir empréstimos, abrir crédito e até colocar meu nome como fiadora de carro. A detetive anotava tudo, com o rosto sério. Isso é fraude grave, senhorita. Depois que a gente registrar isso, não tem mais volta. Você tem certeza que quer continuar? Meu celular vibrou. Era mais uma mensagem da Sydney. Papai teve alta do hospital. Não que tenha sido por sua causa. Mamãe tá chorando tanto que até passou mal. Como você consegue ser tão fria? Mostrei o celular para a detetive. É por isso que eu tenho certeza. Eles ainda estão tentando mexer comigo. Vejo isso mais do que você imagina, disse ela, com calma. Abuso financeiro dentro da família é mais comum do que parece. De repente, a porta se abriu. Era o Garret, meu chefe, entrando rápido com um envelope pardo grosso na mão. Desculpa a demora, disse ele, se sentando, mas trouxe algo que você precisa ver. O formulário falso de emprego da Sydney era só o começo. Ele espalhou ainda mais papéis na mesa. Eram comprovantes de emprego, histórico escolar, pedidos de empréstimo, tudo com minha assinatura falsa, me colocando como referência ou fiadora. Ela tem usado o nome da Sophie para se candidatar a empregos pela cidade toda, explicou Garret, dizendo que ela confirma tudo. Algumas empresas já começaram a investigar. A detetive Rivera começou a escrever mais rápido. Isso muda tudo. Agora estamos falando de múltiplos crimes, fraude, roubo de identidade e abuso financeiro. Meu celular tocou. Era minha mãe. A detetive fez um gesto para eu atender e colocou no viva voz. Sophie, por favor, a voz da minha mãe saiu trêmula. O banco tá dizendo que vai colocar seu pai na justiça. Estão falando em fraude. Você precisa nos ajudar. Não posso, mãe, não mais. Mas somos sua família. Depois de tudo que fizemos por você. Tudo que vocês fizeram por mim? Eu ri, sem humor. Tipo roubar minha identidade? Falsificar minha assinatura? Esvaziar minhas contas? A gente nunca quis te machucar. Só precisávamos de ajuda. E você sempre foi tão boa com dinheiro. Senhora Price, a detetive Rivera interrompeu. Firme. Aqui é a detetive Rivera, da Unidade de Crimes Financeiros. Ela falou firme. Meu conselho é, pare de falar agora e chame um advogado. A ligação caiu. Isso vai dar o que pensar para eles, disse ela, juntando os papéis. Vamos começar a processar tudo agora. Com essas provas, devemos ter mandados de prisão prontos amanhã cedo. Mandados de prisão?
Meu estômago embrulhou. Eles iam mesmo ser presos. Isso é fraude pesada, disse Garret, com calma. O que você achou que ia acontecer? Antes que eu pudesse responder, meu celular começou a apitar com mensagens da Sydney. O que você fez? A polícia tá ligando pra mamãe e pro papai. Não acredito que você traiu a gente assim. Pra mim, você tá morta. A última mensagem foi uma foto nossa ainda crianças, eu ajudando ela com a lição de casa, as duas sorrindo. A legenda dizia: lembra quando você era uma boa irmã? Essa é a especialidade deles, falei pra detetive Rivera, mostrando as mensagens. Fazem tudo errado, depois tentam te fazer sentir culpada por perceber. Isso é padrão em abuso emocional. Ela concordou. Quer registrar uma denúncia por assédio também? Sim, falei, surpresa com minha própria firmeza. Sim, eu quero. Garret colocou a mão no meu ombro. Você tá fazendo a coisa certa. Eles precisam arcar com as consequências. Eu sei, disse, me levantando e pegando minhas coisas. Só queria que não doesse tanto. Espera aí, disse a detetive Rivera, quando eu cheguei na porta. Vamos precisar que você guarde tudo o que eles mandarem, mensagens, ligações, e-mails, tudo, isso pode servir de prova. Eles não vão parar de tentar falar comigo, né? Não até serem obrigados a parar, mas é para isso que serve ordem de restrição. Do lado de fora, o sol da manhã começava a nascer. Meu celular vibrou de novo. Era uma última mensagem do meu pai. A polícia tá aqui. Como você teve coragem de fazer isso com seus próprios pais? Respondi. Do mesmo jeito que vocês fizeram comigo, uma assinatura de cada vez. Depois disso, bloqueei todos os números deles. Garret já me esperava no carro. Preparada? Ele perguntou. Olhei para a delegacia atrás de mim. Lá dentro, a detetive Rivera provavelmente já estava cuidando dos mandados de prisão. Em breve, minha família ia entender que às vezes o karma não bate na porta. Às vezes, ele aparece com distintivo e algemas. Tô pronta, respondi, entrando no carro. Na manhã seguinte, Elisa apareceu na minha sala, largando um jornal em cima da minha mesa. Eles foram presos hoje cedo. A manchete dizia: família local acusada de esquema de roubo de identidade. Empurrei o jornal de lado. Não quero ver isso. Mas você precisa, disse ela, folheando a matéria. Eles estão tentando contar uma história diferente para a imprensa. Sua mãe deu entrevista dizendo que você é instável e não entende o que é família. Clássico de narcisista, disse Bryce, parado na porta. Quando é pego, tenta destruir a vítima. O telefone do meu escritório acendeu. Mais uma ligação de número desconhecido. Eles estão rondando minha rua desde a semana passada, comentei, colocando no viva voz. Alô, Sophie, era minha tia linda. Como você teve coragem de fazer isso com seus pais? Eles estão arrasados. A reputação da Sydney tá destruída. A reputação deles? Mantive minha voz firme. Você quer dizer a reputação de roubar centenas de milhares de reais de mim? De falsificar minha assinatura? De cometer fraude? Família é para se ajudar. Sério? Perguntei, mexendo nos papéis da minha mesa. Então por que eu fui a única que nunca foi ajudada? Porque eu tenho provas aqui de que eles usaram sua identidade também. Quer saber quanta dívida colocaram no seu nome? A ligação caiu. Tum. Elisa sorriu. Pronto. Calou ela. Logo depois, chegou um e-mail do detetive Rivera. Achei que você devia ver isso. Eles estão tentando fechar um acordo com a justiça. Em anexo, uma captura de tela da última postagem da Sydney nas redes sociais. Minha irmã destruiu nossa família porque tem inveja do meu sucesso. Agora quer colocar nossos pais na cadeia. Por favor, compartilhem nosso GoFundMe para ajudar com os custos legais. Ah, fala sério, disse Elisa, já pegando o celular. Vou denunciar essa vaquinha por fraude. Nem precisa, falou Bryce, digitando no notebook. Já fiz isso, e também mandei prints pro promotor, mostrando que eles pedem dinheiro na internet enquanto dizem ao juiz que estão pobres. Meu telefone tocou de novo. Era o Garret. Sophie, vem até meu escritório. Tem algo que você precisa ver. Chegando lá, a mesa dele estava cheia de papéis espalhados. Sua irmã anda ocupada, disse ele. Tentou abrir cartão de crédito em 6 bancos diferentes usando suas informações do trabalho como comprovação. Quando não deu certo, tentou usar o nome da empresa. O quê? Calma, tem mais, ele falou, me entregando uma carta.
Ela se candidatou a um emprego no nosso maior concorrente dizendo que era analista júnior aqui, e colocou seu nome como referência. De novo. Vou incluir isso nas denúncias, falei, já pegando o celular. Já incluí, disse Garré, recostando na cadeira. Mas não foi só por isso que te chamei. O conselho ficou muito impressionado com a forma como você lidou com tudo isso. Estão te oferecendo uma promoção, analista de risco sênior. Fiquei sem palavras por um momento. Eles viram que você identificou uma fraude dentro da própria família, e teve coragem de denunciar. Esse é o tipo de integridade que a gente precisa nessa área. Voltei pro meu escritório, e Elisa e Bryce estavam me esperando, ansiosos. E aí? Perguntou Elisa, quase sem conseguir segurar a curiosidade. Fui promovida. Sabia, ela me abraçou, viu só? O karma também recompensa. Meu celular vibrou, um e-mail do advogado dos meus pais. Seus pais estão dispostos a aceitar um acordo judicial, mas querem que você escreva uma carta pro juiz pedindo clemência. Apaga isso, sugeriu Bryce. Não, falei, começando a digitar. Vou responder. Prezado senhor Harrison. Meus pais e minha irmã cometeram fraudes financeiras por anos. Roubaram minha identidade e centenas de milhares de reais. Não mostraram arrependimento nenhum até estarem diante do juiz. Continuam tentando me assediar e manipular a opinião pública. Não vou escrever uma carta pedindo clemência. Em vez disso, vou mandar um depoimento de vítima, detalhando cada assinatura falsificada, cada centavo roubado, e cada tentativa de destruir minha reputação quando finalmente resolvi me defender. Eles quiseram brincar com a justiça. Agora o jogo começou. Atenciosamente. Sophie. Selvagem, sussurrou Elisa, lendo por cima do meu ombro. Não respondi, clicando em enviar. Só fui honesta, finalmente. Meu celular acendeu com outra mensagem do detetive Rivera. A casa dos seus pais entrou em execução. Eles vão ser despejados na semana que vem. Fiquei olhando a mensagem por um tempo, lembrando dos almoços de domingo naquela casa, feriados, aniversários, tudo aquilo construído com dinheiro roubado e mentiras. Você tá bem? Bryce perguntou baixinho. Eu vou ficar, respondi, olhando pela janela do meu escritório. A cidade lá fora seguia em frente, e em algum lugar, minha família finalmente estava enfrentando consequências reais pela primeira vez na vida. Engraçado, eles sempre disseram que eu era certinha, a responsável, aquela que devia ajudar todo mundo a brilhar. Agora sou eu quem tem a promoção, o nome limpo e a consciência tranquila. Voltei para minha mesa. Eles podem ficar com o drama deles, eu tenho trabalho para fazer. Falando nisso, disse Elisa, pegando o tablet, pronta para ver mais casas? Achei uma linda que acabou de entrar à venda. Perfeito para uma analista de risco sênior recém-promovida, disse Bryce. Eu sorri, mostra aí. O tribunal era menor do que eu imaginava. Meus pais estavam sentados na mesa dos réus, parecendo menores dentro das roupas formais. Sidney estava sentada atrás deles, toda encolhida, me olhando com raiva. Todos de pé, chamou o oficial de justiça. O detetive Rivera apertou minha mão quando me levantei. Pronta? Assenti, segurando minha declaração de vítima, 3 páginas que levei semanas para escrever, cada palavra com anos de verdade engasgada. Estado contra April e Philip, começou o juiz, mas parou quando um barulho chamou a atenção. O advogado dos meus pais entrou correndo, foi direto até eles e cochichou alguma coisa urgente. O rosto da minha mãe ficou tenso. Meu pai abaixou os ombros. Meritíssimo, disse o advogado, meus clientes querem mudar a declaração. Vão se declarar culpados de todas as acusações. Um suspiro alto saiu da boca da Sidney. Mãe, pai, não. O juiz olhou por cima dos óculos. Sabem que isso significa que não vai ter julgamento? Nenhuma chance de defesa? Sabemos, disse meu pai, quase sem voz. Certo, disse o juiz, mexendo nos papéis. Antes da sentença, vamos ouvir a declaração da vítima, senhorita Price. Fui até o pódio. Meus saltos ecoaram no chão do tribunal. A declaração tremia nas minhas mãos. Meritíssimo, comecei. Passei semanas tentando calcular o prejuízo financeiro que minha família me causou. Dinheiro roubado, empréstimos em meu nome, contas falsas. Mas o verdadeiro estrago é mais difícil de medir. Minha mãe começou a chorar. Eu continuei. Como é que se mede o custo de uma traição?
de descobrir que toda vez que seus pais diziam eu te amo, na verdade queriam dizer eu amo o que posso tirar de você. Isso não é verdade. Sidney se levantou. Senhorita, sente-se ou será retirada, alertou o juiz. Virei e olhei direto para minha família. Vocês me ensinaram que família significa se sacrificar uns pelos outros, mas era mentira. O que vocês me mostraram de verdade é que família serve para ter alguém fácil para culpar, alguém que não denuncia. Sophie, por favor, disse minha mãe, estendendo a mão. Ainda dá para consertar isso. Não, mãe, não dá, porque você não se arrepende do que fez. Você só tá arrependida porque foi pega. O juiz pigarreou. Com base na confissão e na gravidade do caso, estou pronto para dar a sentença. Espera, meu pai se levantou. Meritíssimo. Por favor, a gente fez isso pela nossa filha. Qual delas? Perguntei baixinho. A que vocês roubaram? Ou a que vocês quiseram proteger? O juiz bateu o martelo com força. Senhor Price, sente-se. Pela gravidade e duração dos crimes, condeno os 2 a 5 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional depois de 3. Também terão que pagar todo o dinheiro de volta à vítima. Sidney começou a chorar. Isso é tudo culpa sua. Gritou para mim. Eu te odeio, senhorita Price. O juiz olhou para ela. Seu julgamento por fraude e roubo de identidade começa semana que vem. Sugiro guardar sua raiva para lá. Do lado de fora, os repórteres já estavam em cima, com microfones e câmeras. Elisa e Bryce estavam dos dois lados, quase como seguranças. Senhorita Price, como se sente por mandar seus pais para a cadeia? Eu não mandei ninguém para lugar nenhum, respondi firme. Eles fizeram isso sozinhos com as escolhas que fizeram. Sophie, gritou minha mãe, sendo levada pelos policiais. A gente fez tudo por vocês. Não, mãe, vocês fizeram tudo com a gente. Tem uma grande diferença. Meu pai nem olhou nos meus olhos. Sidney tentou correr na minha direção, mas foi segurada pelo advogado deles. Você tá morta pra mim, ela gritou. Morta? Falei, rindo. Engraçado, nunca me senti tão viva. O detetive Rivera apareceu com uma equipe de proteção. Vamos tirar você daqui, sua irmã está instável. No estacionamento, Bryce abriu a porta do carro para mim. Quer tomar uma bebida? Na verdade, peguei o celular e mostrei um e-mail para ele. Tenho que fechar a compra da casa agora. Elisa se animou. Aquela casa que a gente viu semana passada? Essa mesma, respondi, sorrindo. Parece que o karma tem bom timing. Meus pais perdem a casa no mesmo dia que eu compro a minha. Sofia, a voz da Sidney ecoou pelo estacionamento. Ela tinha se afastado do advogado. Você não pode fazer isso. Onde mamãe e papai vão morar quando saírem da prisão? Não é problema meu, respondi. Tenta arranjar um emprego em vez de pedir ajuda. Ouvi dizer que o Walmart está contratando. Enquanto a gente saía, olhei pelo retrovisor e vi os policiais levando meus pais para a van da prisão. Sidney ficou sozinha na frente do tribunal, com o rímel escorrendo, gritando no telefone. Tá tudo bem? Bryce perguntou com calma. Pensei na casa nova, na minha promoção, e no peso que estava saindo dos meus ombros a cada quilômetro que a gente andava. Quer saber? Falei, pela primeira vez na vida, eu tô realmente bem. Ele sorriu. Então vamos fechar esse novo capítulo. Pronta para sua nova vida? Olhei para a estrada à frente, toda limpa e iluminada. Mais do que pronta. Vamos para casa. Última caixa, anunciou Bryce, colocando a caixa na minha cozinha nova. A luz do sol entrava pelas janelas grandes, iluminando o balcão de granito que eu me apaixonei quando vi a casa pela primeira vez. Ainda não acredito que essa casa é minha, disse, passando a mão na pedra fria. Pode acreditar, Elisa entrou com uma garrafa de champanhe. Isso merece comemoração. Primeira noite na sua nova casa. Meu celular vibrou. Notificação de notícia. A sentença da Sidney tinha saído. Cliquei no link. Mulher pega 3 anos por roubo de identidade. Sidney Price, 24 anos. Foi condenada por várias fraudes. Não, falei, mas Elisa pegou meu celular. Hoje é o seu dia. Nada de drama familiar. A campainha tocou. Detetive Rivera estava na minha varanda com uma pasta na mão. Desculpa atrapalhar sua mudança, disse ela entrando, mas achei que você fosse querer ver isso. Seus pais tentaram apelar, mas foi negado. Claro que foi, respondi, pegando a pasta.
Deixa eu adivinhar. Disseram que só estavam tentando ajudar os filhos. Pior, tentaram jogar a culpa em você. Disseram que você autorizou tudo. Ela sorriu. O juiz não caiu nessa. Falando em não cair, disse Bryce, mexendo no meu notebook. Olha isso. Era uma postagem de um primo meu nas redes sociais. Família não é mais família. Sophie botou os pais na cadeia e agora tá comprando casa de luxo com dinheiro sujo. O karma vai pegar. Dinheiro sujo? Quer dizer, as minhas economias? Que eles tentaram roubar. Quer que eu responda pra ele? Elisa estalou os dedos no teclado. Nem precisa, falei, abrindo uma caixa. Eles podem continuar com o showzinho deles na internet. Eu tenho coisa melhor pra fazer. Tipo planejar sua festa de inauguração, disse Elisa, pegando uma revista de decoração. Esse lugar tem potencial pra isso. A campainha tocou de novo. Dessa vez era o Garret. Espero não estar atrapalhando, disse, com uma garrafa de vinho. Trouxe um presente e uma novidade. Boa ou má? Depende, respondi, sorrindo. O que você acha de falar na conferência de segurança financeira do mês que vem? O pessoal acha que sua história pode ajudar outras pessoas a identificarem golpes dentro da família. Pensei em todas as pessoas por aí presas em situações como a minha, sofrendo com abuso financeiro, com medo demais ou se sentindo culpadas para sair. Eu vou fazer isso, falei. Alguém precisa mostrar para essas pessoas que existe uma saída. Perfeito, disse Garret, me entregando o envelope. Aqui está seu novo contrato, com aquele aumento que combinamos. Meu celular vibrou de novo. Número desconhecido, mas eu reconheci o DDD da prisão. Sofia, era a voz da minha mãe. Fraca, por favor, não desliga. Só quero que você saiba que eu sinto muito. Você tá arrependida pelo que fez ou por ter sido pega? Silêncio. Foi o que eu pensei, falei firme. Adeus, mãe. Espera, seu pai e eu, a gente não vai ter onde ficar quando sair. A Sydney não pode ajudar. Você tem razão, respondi. Ela não pode mesmo, porque vocês ensinaram a ela que é mais fácil receber do que conquistar. Olhei em volta, minha cozinha nova, meus amigos ajudando a desempacotar caixas e abrindo vinho. Mas sabe de uma coisa? Continuei. Vocês também me ensinaram algo. Me ensinaram exatamente quem eu não quero ser. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais nada. Tá tudo bem? Bryce perguntou com cuidado. Melhor que bem, respondi, pegando taças de vinho da caixa. Eu tô livre, livre de verdade. Um brinde, disse Elisa, levantando o copo, ao karma, que finalmente fez sua parte. Detetive Rivera olhou o celular. Falando em karma, Sydney vai ser transferida para uma penitenciária estadual amanhã. Quer que eu te avise sobre o que acontecer com ela? Não, falei com firmeza. Não preciso mais saber. A história deles não é mais a minha. E qual é a sua história? Bryce perguntou, me ajudando com os pratos. Olhei em volta da minha cozinha nova, o sol batendo nas paredes, tudo cheio de luz e paz. Vi meus amigos ali comigo. Vi minha carreira onde honestidade é valorizada, não manipulação. Minha história? Sorri, ela tá só começando. Dessa vez, sou eu que estou escrevendo. Então vamos brindar de novo, disse Elisa, levantando o copo, aos novos começos. E a Sophie completou a detetive Rivera com uma piscadinha. A mulher que provou que, às vezes, a melhor vingança é viver bem e ficar de olho nos extratos bancários. Todos rimos. O som da risada ecoou pela casa, pela minha casa de verdade. Uma casa construída com verdade, força e liberdade e não com culpa e mentiras. Lá fora, um caminhão de mudança passou carregando os móveis dos meus pais pro leilão, mas eu nem vi. Eu estava ocupada demais decidindo onde pendurar meus quadros, escolhendo as cores das paredes, tornando esse espaço realmente meu. Dizem que lar é onde o coração está, mas, às vezes, o lar é onde a gente finalmente liberta o coração. Elisa pegou o tablet. E agora? Sobre a festa de inauguração. Mostra aí o que você tá pensando, respondi, sorrindo. Dessa vez, cada decisão seria minha, cada escolha, consciente, cada centavo, conquistado. E tudo isso, parecia absolutamente certo.